E um estudo recente diz resumidamente o seguinte: a gravidez avança a idade biológica da mulher. Porém, depois o parto faz essa idade biológica retroceder. A pesquisa da Universidade de Yale foi publicada na revista Cell Metabolism. Hora da coluna Olhar do Amanhã. E vamos tocar nesse assunto com o Dr. Álvaro Machado Dias, que já deve estar aqui conosco ao vivo. Vamos conversar com o Dr. Álvaro aqui. Vamos lá. Olá, Dr. Álvaro Machado, mais uma vez, muitíssimo bem-vindo. Boa noite. Oi, Marisa, tudo bem? Olá para todo mundo que está nos acompanhando. É isso aí, estou aqui mais uma vez em trânsito. Jura? Você está em trânsito hoje, doutor Álvaro? Puxa, mas a conexão está boa, viu? Vamos conseguir conversar. Tá boa, tá funcionando. Bom, mas diga, onde você está? Não, agora eu estou em Congonhas, eu estou indo para Brasília. Uhum. Amanhã eu vou dar uma palestra na Campus Party, naquele evento de tecnologia. Ah, sim, claro, conhecemos. Vou dar o olhar digital lá. Faz muito bem, depois traz novidades que você encontrar por lá, tá bom? Combinado, Álvaro? Combinado. Álvaro, vamos falar um pouquinho sobre esse estudo. Eu queria que você falasse, antes de mais nada, né, qual é exatamente a diferença entre idade biológica e idade cronológica. E mais, o que esse estudo trouxe de novidade que ainda não se sabia sobre a gestação, por exemplo? Perfeito. É o seguinte, a idade cronológica é aquela que está na nossa carteira de identidade, né? É aquela que a gente conta a partir do nascimento, da nossa certidão de nascimento. Ela pressupõe que a passagem linear do tempo está associada de maneira inexorável, assim, terminante com o envelhecimento. O conceito de idade biológica é um conceito diferente. A premissa é que o estado de saúde do organismo, medido de diferentes maneiras, é o que determina, de fato, a sua perspectiva de vida, né? Quanto tempo você ainda tem pela frente e também qual que é o, assim, se a gente pensar em, vamos colocar as pessoas em caixinhas etárias, qual é a verdadeira caixinha? Por exemplo, eu conheço pessoas de 60 anos eu acho que elas são mais novas do que eu. E é isso. A idade biológica é essa nova maneira de ver as coisas. Na verdade, ela não é tão nova assim, mas é essa maneira emergente de entender a passagem do tempo, seus impactos no organismo, que é muito mais verdadeira do ponto de vista da previsão de doença, enfim, também de prognóstico, de resposta ao tratamento, de tudo. Portanto, é a maneira mais atual. Esse estudo que saiu nessa revista do grupo Nature, ele trouxe uma coisa muito intrigante. Ele trouxe que na gravidez a idade biológica da mulher aumenta e depois essa idade biológica retroage. Eu discuti isso com algumas pessoas. O colega, o Dr. Christian Aguiar, acha que isso acontece como se fosse porque há uma espécie de, vamos dizer assim, de erro na análise, muito entre aspas, porque essa idade estaria, enfim, computando de alguma maneira os impactos, o estresse no organismo, muito entre aspas, causado pela gestação, pelo feto, tá? Essa é uma abordagem. Outras abordagens vão dizer que são efeitos de metilações, não importa dizer, mas é um efeito ligado ao que acontece depois que os genes se expressam. E que esses processos de metilação, esses processos chamados epigenéticos, eles são, de maneira geral, ligados a estresse, então que não é nem nada específico desse momento, mas sim da passagem do organismo por situações de estresse. De uma forma ou de outra, o que importa nessa história é a gente entender que quando a gente está em situações em que a gente exige mais do organismo, ele expressa isso aumentando a sua idade biológica e vice-versa. O que significa, no final das contas, o que interessa mesmo é que a idade biológica é bem maleável, de modo que vale a pena a gente se esforçar
para reduzir, ou pelo menos evitar uma explosão na progressão da nossa idade biológica, porque no final das contas, esse é o verdadeiro preditor de longevidade. Essa é a mensagem que interessa. A gente tem que cuidar do organismo, porque quando a gente, por exemplo, fuma, ou bebe, ou não dorme, ou tem uma doença psiquiátrica não tratada, tudo isso faz com que o organismo envelheça no sentido biológico, ou seja, que ele progrida em sentido a estados de menos equilíbrio, menos vitalidade. Agora, voltando até um pouquinho, porque o próprio estudo, ele deixa algumas dúvidas no ar, não é? O que se sabe hoje, por exemplo, sobre a relação gravidez, corpo da mulher e longevidade, doutor Álvaro? Olha, assim, eu diria que no mínimo as coisas são controversas, tá? Então, assim, como esses... Desculpa, gente. Desculpe. O estudo deixa essas lacunas porque, de fato, a gente não tem assim o entendimento pleno. O que existe, assim, existem estudos que associam redução na taxa de alguns cânceres e, enfim, de algumas outras doenças que são doenças ligadas ao envelhecimento em mulheres que já deram à luz e o contrário, tá, uma reversão desses achados em mulheres que tiveram muitos filhos. Então, a gente tem coisas assim, mas eu diria que definitivamente não são estudos conclusivos. Por mais que sejam estudos de associação, né, você observa o fenômeno e associa a um desfecho, a gente ainda está, enfim, avançando nesse assunto. Muito curioso. Agora, falando de longevidade de uma forma um pouco mais ampla, né? Segundo um levantamento publicado na revista científica BMJ Oncology, os casos globais de câncer em pessoas com menos de 50 anos aumentaram 79% de 1990 a 2019. Existem hipóteses, doutor Álvaro, que justifiquem esse aumento? Sem a menor dúvida, esse aumento, em grande medida, ele é fruto de um estilo de vida tipicamente urbano, no qual as pessoas comem mal, elas dormem mal, elas vivem sob estresse e, fundamentalmente, elas comem demais. Excesso de calorias é prejudicial ao organismo do ponto de vista do envelhecimento celular, tá? Então, assim, se tem uma estratégia para reduzir o envelhecimento celular, é restrição calórica. É chato, ainda mais quando você tem à sua disposição coisas gostosas. Você pode comer um brigadeiro. Eu amo brigadeiro, Marisa, eu amo. Então, é difícil, mas essa é uma questão. A abundância, paradoxalmente, nos traz novos desafios. Então, uma das diferenças está nisso. A gente vive uma cultura de abundância. Não é só questão de superprocessados, substâncias químicas com as quais a gente está em contato constantemente. Não é só isso. É a abundância. É essa possibilidade de injetar no nosso organismo muito mais do que ele precisaria o tempo todo. Esse é o negócio. Tá certo, vamos voltar a falar sobre esse assunto em outras ocasiões também, porque é de extrema importância, realmente é muito importante essa questão... na fronteira da ciência e da tecnologia. Exato, essa questão da alimentação, não é só a qualidade, é a quantidade, né? Tem aí uma informação que fica perdida que as pessoas não entendem muito bem isso, de se comer pouco e o suficiente, não é isso, doutor Álvaro? Exatamente, tem uma razão muito clara, é o seguinte... No final das contas, a nossa forma, o consumo energético humano, ele vem através do consumo de oxigênio. E para a gente fazer isso, a gente vai usar a comida como se ela fosse, vamos dizer assim, ela é o nosso foguinho para queimar o oxigênio, tá? Assim, não é exatamente isso, mas essa é uma boa imagem. Se a gente põe muito fogo, a gente produz muitos subprodutos disso. Pensa você... o escapamento do carro, tá? Então, saindo muita fumaça. Por mais que essa fumaça seja, que esse resíduo seja tratado, no final das contas, a gente está produzindo mais poluição. Aqui é a mesma coisa. A produção de radicais livres, ela vai aumentar porque a gente está queimando mais oxigênio, porque, no final das contas, a gente está com mais reservas alimentares, energéticas, tá? Então,
Esse é um fator. Mas outro fator importante, que anda completamente em paralelo, é inflamação. Então, o corpo da gente, ele muitas vezes, ele responde de maneira mais inflamada, que é uma resposta do próprio organismo, que acaba sendo negativa do ponto de vista da longevidade, quando a gente também ingere muitas calorias. Tem o estudo principal de um cara chamado David Sinclair, que hoje em dia é o papa do assunto, é exatamente sobre isso. Então, você faz tempo, mas, enfim, foi replicado muitas vezes e se tornou um paradigma nesse campo. É interessantíssimo. Bom, mais uma grande participação de Álvaro Machado Dias, que é neurocientista, futurista e colunista do Olhar Digital. Excelente quadro de hoje, Álvaro. Boa viagem para você e nos encontramos na próxima quarta. Eu agradeço muito, é sempre um prazer muito grande. Se você permite, você que é minha amiga querida, que eu admiro, eu queria falar 10 segundos sobre uma coisa que eu acho importante. Claro, o espaço é todo seu. Hoje morreu Daniel Kahneman, o nome principal na economia comportamental, um sujeito que mudou a maneira de entender a mente humana. Se você está acompanhando ao vivo, você está vendo depois, procure saber e procure entender como Daniel Kahneman mudou o nosso entendimento sobre a mente, que não é tão racional quanto a gente gosta de assumir. Essa é a mensagem e boa noite. Boa noite, Álvaro. Boa viagem. Tá aí, dica, pessoal. Marquem aí o nome. Repete o nome pra gente, por favor, Álvaro. Daniel Kahneman, criador da economia comportamental. O homem que mudou a nossa visão sobre a mente, sobre a racionalidade. A gente não é tão racional quanto a gente gosta de assumir. E esse cara explica por quê. Vá atrás. Questionamento. Não você conhece. Questionamento interessante, pessoal. Tá aí, encerrando o quadro Olhar do Amanhã. Doutor Álvaro, muitíssimo obrigada, querida. Até a próxima semana. Boa viagem novamente. Um beijo. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Já estamos aqui. Deixa eu só sair da tela cheia aqui para a gente continuar com o nosso boletim Olhar Digital. Curioso hoje o quadro, hein? Olhar do Amanhã com Álvaro Machado Dias. Gostaram? Eu curti bastante, achei bem interessante.